Olá, sejam bem-vindos ao 14º dia do nosso propósito de 30 dias quebrando correntes de maldição em minha casa. O nosso tema hoje é Ore quebrando a maldição do luto eterno. A palavra de Deus nos diz no 2 Samuel, capítulo 12, versículos 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles disseram, sim, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Eu ouvi uma história de um pai que criou 3 filhos sozinhos, 2 meninos e uma menina. Era o pai mais amigo e amável do mundo, bem-humorado e feliz. Todos os dias preparava o café da manhã, acordava os filhos com uma canção. Passava primeiro pelo quarto dos filhos, depois ia acordar a filha. À mesa, sempre a mesma alegria. Conversavam sobre tudo com uma cumplicidade, uma amizade de impressionar. E assim cresceram os filhos em um doce lar. Já crescido, o filho do meio, aos 17 anos, sofreu um atropelamento trágico. O menino caminhava pela calçada, mas foi atingido por um motorista bêbado. O impacto foi fatal. A partir daquele dia, as coisas mudaram para aquela família. O pai, a cada dia, afundava numa terrível depressão. Os filhos, a princípio, compreendiam e consolavam o pai, que se levantava pela manhã, preparava o café, chamava friamente os filhos e voltava a se trancar no quarto. Os 2 filhos não sabiam pelo que mais sofria, se pela perda do irmão ou pelo abandono do pai. Os filhos faziam tudo para terem de volta a alegria naquele lar, mas sem nenhum sucesso. O tempo passou. Após quase 2 anos daquela fatalidade, em um dia como outro qualquer, o pai se levantou, preparou o café da manhã e foi ao quarto chamar os filhos para a escola. A filha se levantou, como de costume, se arrumou e desceu para o café. O pai, quando percebeu que o filho não veio, foi com uma certa ira chamá-lo. Quando percebeu que nem seus gritos o despertavam, se aproximou e teve a pior de todas as tristezas. O filho estava morto, ao lado de um pouco de veneno de rato, e havia um bilhete que dizia: Pai, decidi tirar minha própria vida desde que percebi que um filho morto para você tem muito mais valor do que os 2 filhos vivos. Hoje vamos falar de um assunto que a grande maioria jamais pensou que trataríamos aqui, mas é algo que é inevitável ao longo da vida, uma situação para a qual nós nunca estaremos habituados. Por mais que venhamos acompanhar a dor de alguém, e até que em algumas razões tenhamos a consciência de que a morte seja a melhor solução para algumas pessoas, nunca veremos a morte como algo natural. O homem não foi criado para morrer. A morte existe como sentença de pecado, por isso ela sempre nos causará tristeza. Não podemos determinar o período de luto para ninguém, pois existem muitos fatores que podem diferenciar de pessoa para pessoa. Mas o natural é que à medida que o tempo passe, ainda que a dor e a saudade continue, as pessoas vão tomando a decisão de retomar a própria vida. Essa é uma das razões do tempo ser dividido em dias, em horas. A cada dia que se passa, o acontecimento vai se distanciando, seja um acontecimento bom ou ruim. Por isso, a consciência que todos nós precisamos ter é que nada é para sempre. Mas, infelizmente, muitas pessoas optaram por um estilo de vida comparado a um luto eterno. Existem muitas pessoas que, apesar de estarem vivas, se enterraram juntas com outras que já morreram. Não existe pior ingratidão e desconsideração para com uma pessoa que está viva do que saber que na vida da pessoa de quem ama, ele tem menos importância do que alguém que já morreu. Orar pela quebra da maldição do luto eterno é orar por uma nova oportunidade de vida para quem está vivo. Nada mais energúmeno do que a decisão de não se adequar a uma situação que é definitiva. A morte é uma situação definitiva. Não deixe que Satanás te enterre junto com quem já morreu. Se você se encontra nessa situação ou tem alguém da sua família que jamais conseguiu se refazer depois da morte de alguém, ore quebrando essa maldição em nome de Jesus. Não minimizamos a dor nem o sentimento de ninguém, mas nós sabemos que o nosso Deus
é Deus de vida e que pode trazer de volta a alegria, a paz e a vontade de viver para todos que acreditam no seu poder. Por isso, vamos orar. Que Deus te abençoe.